Bom, nenhuma novidade na reunião mais importante do mundo, que é a taxa de juros americana, até que venha as próximas. Então, as taxas de juros ficaram inalteradas, mas o que vale a pena falar é sobre os assuntos que não foram discutidos nessa reunião, né? Então, primeiramente, aqui a gente precisa, pelo menos, entender um pouquinho do que aconteceu para dar o contexto. Então, o Fed manteve as taxas entre 4,25% a 4,5%, que é o Fed Funds Rate. Lembrando, nada a ver com a curva de bonds, porque ele é só a parte bem curta da curva. E aí, eles vão continuar reduzindo o seu balanço, né? Ou seja, o QT, Quantitative Tightening, que quem acompanha esse podcast já sabe que não aperta capital nos Estados Unidos, mas atrapalha o resto do mundo. E essa política está sendo vista ali como moderadamente restritiva, etc. E o Fed ainda está exatamente com o mesmo comportamento de wait and see, ou seja, vamos esperar para ver o que vai acontecer, para ver os próximos riscos, etc. E toda aquela baboseira que a gente está acostumado a ver. Porque a gente sabe que não tem nada a ver com o controle da política monetária, né? Então a gente tem ali uma guerra literalmente sendo travada, porque isso deixou com certeza o Trump bastante irritado, né, em relação a isso, mas já se esperava. Então, assim, existe todo aquele teatro, aquela jogada de que a culpa realmente é do Jerome Powell, de tudo que está acontecendo, e você pode usar isso a seu favor, inclusive, sendo que o Jerome Powell também, por outro lado, custou muito menos para ele na administração passada de fazer um corte de 0,5% logo de cara, para depois pausar, percebe? Então você sempre pode trazer o argumento de que o Fed é extremamente independente, estamos realmente preocupados, né, com toda a situação americana e queremos manter a estabilidade de preços e empregabilidade, mas sabe que nada disso é realmente a verdade. E aí, eu até fiquei em dúvida, né, sobre os assuntos que eu ia falar, porque hoje também teve aquela questão, pelo menos quando eu estou gravando aqui esse podcast, em relação à lei Magnitsky, né? Então, para aqueles que quiserem ver sobre esse assunto, eu fiz um artigo no podcast que você no Substack, que você vai poder acompanhar, e geralmente ele é feito para membros, só que eu liberei para todo mundo poder dar uma olhada. Eu falo sobre os últimos 5 exemplos mais recentes da lei Magnitsky tendo sido aplicada, tanto em Hong Kong, quanto na Bulgária, quanto na República Democrática do Congo, Israel. Então eu fiz um artigo bem completo para você dar uma olhada e poder ali entender, né? Tirando as paixões de lado, independente de que lado você está, se é pró-Bolsonaro, pró-Alexandre de Moraes, pró-Lula, isso pouco importa. O que importa é que você possa proteger o seu capital da melhor forma. Então todos os links estão na descrição abaixo também. E se você tiver em dúvida como investir, o que fazer, como alocar, etc., eu posso te ajudar pessoalmente, como eu estou fazendo com o nosso grupo na jornada Omnimacro, e todos os links estão também na descrição abaixo. Então vamos lá. Falando sobre a inflação, voltando aqui em relação à reunião do Fed, o Trueflation continua naquela, né? Nós estamos a real inflação nos Estados Unidos nesse exato momento, que para quem não conhece o Trueflation, ele pega a inflação real mesmo, com milhões de produtos nos Estados Unidos sendo monitorados todo santo dia, né? Você consegue ter uma visão bem melhor do que os índices que o Fed usa. E ele está ali nos seus 2,04%, às vezes menos, às vezes mais. Então, essa, tecnicamente, a narrativa do medo da inflação vinda pelas tarifas, pelo menos até agora, não está baseada em fatos. Pode ser que ela venha no futuro? Sim, com certeza. Mas tarifas são sempre mais difíceis de entender do que a gente imagina, né? Então, elas não são inflacionárias por si só, apesar de subir o preço dos produtos, obviamente, mas tem uma dinâmica muito mais complicada, por isso que se cria um debate tão grande assim na internet, onde uns dizem que é de uma forma e outros dizem que é de outra forma. Mas você precisa olhar os dados e eles vão dizer o que for dizer. Pode ser que suba, com certeza, vamos acompanhar os números para ver o que acontece. Mas o que realmente me interessou aqui no discurso dele é que assim, agora ele está mais preocupado com a inflação ou medo da inflação para poder aguardar para ver do que de fato o mercado de trabalho, porque ele está dizendo que está até relativamente sólido, etc. Então assim, nada de muito específico ali que vale a pena entrar em detalhes. Mas é sempre nas perguntas que fica interessante. Então ele falou, obviamente, sobre a independência do Fed, apesar da
pressão política sofrida pelo Trump. Isso mostra exatamente por que o Fed precisa ser independente, porque causaria uma má impressão ali dos Estados Unidos nas suas instituições se eles fossem politizados. Só que o mais interessante é que no governo passado, o Fed fez ali o seu corte de 0,5% de uma vez só, sem precisar, entre aspas, fazer aquele corte tão forte. Alguns esperavam, né, outros não esperavam, foi aquele 50-50, e aí ele acabou fazendo isso acontecer, o que gerou ali, né, uma subida vertiginosa dos mercados no governo passado. Apesar de que nesse governo também está subindo com mais volatilidade, mas continua subindo. Mas você vê claramente que assim, não existe essa independência total, sempre existe o teatro que acontece por trás disso, né, na política. Tudo é absolutamente politizado, acho muito ingênuo você achar que exista essa independência. Agora, você percebe uma certa fraqueza, a inflação está chegando ali nos famosos 2%, então assim, eles estão conseguindo manter pelo menos uma boa narrativa que vai casar com você poder se proteger de todos os lados, né? Então, assim, vai realmente ficar em cima do muro, só que a vida dele vai ser bem difícil até o final do seu mandato. Agora, o que eu quero passar, talvez que seja mais interessante, seja o comparativo em relação a todos os outros países desenvolvidos, porque eles estão fazendo corte de juros de forma gradativa, né? Então, principalmente ali Europa, você está vendo vários bancos centrais, a Suíça já ficou em juros negativos, e vários países na Europa já fazendo exatamente a mesma coisa. E isso começa a criar um pouco de problema se o Fed continua se mantendo na mesma posição. E a gente viu no início desse ano a narrativa da morte do dólar pela centésima, milésima vez, como sempre, baseado no DXY caindo. E eu explico, né, em todos os capítulos como que isso é um mito, né? O dólar ele acaba tendo problemas quando ele sobe e não quando ele cai. E agora nós estamos diante de uma reversão do DXY, principalmente pela uma queda do euro, que é o principal padrão ali, né, comparativo para o dólar. É o maior peso no índice DXY, é o euro. Então, o DXY já voltou aos seus 99 e agora a narrativa morre, né? A morte do dólar já morreu de novo até que venha a próxima queda e a próxima morte do dólar novamente. Então, fica aquela grande questão. Você está diante de um cenário que pode começar a complicar a vida de quem está no exterior, porque a partir do momento em que você, nessa grande queda aqui que nós tivemos do dólar, deixa eu voltar aqui, deixa eu colocar um gráfico mais no longo prazo aqui, vou colocar de um dia, acho que ajuda a gente a ver. Se você olhar aqui, pelo menos nessa queda, né, essa grande queda que nós tivemos esse ano, agora que ele está começando a querer fazer uma reversão, aqui, essa queda que criou toda essa narrativa, ela foi alavancada. Não podemos esquecer, os dólares fora dos Estados Unidos, que é o sistema euro-dólar, ele é emprestado, ou seja, você precisou alavancar e essas dívidas precisam ser pagas. Agora, quando ele começa a voltar no pêndulo, alguém vai começar a ter problemas novamente, como todo ciclo do dólar. Claro que a gente ainda está numa tendência aqui de baixa, né, no longo prazo, mas a gente precisa ficar atento em relação aos próximos capítulos. Se ele voltar a cruzar ali 100, eu vou ficar de olho nesse DXY. E isso começa a criar problemas, ao mesmo tempo que você começa a criar ali uma questão de percepção de risco mais diferencial de juros, que fazem com que o fato dos outros bancos centrais, principalmente na Europa, fazer os juros caírem e os Estados Unidos se manter igual, é a mesma coisa que você ser hawkish e você subir os juros nos Estados Unidos, né, pelo diferencial. Então, o diferencial de juros vai começar a criar cada vez mais problemas, né? Então, o dólar subindo, diferencial entre países também subindo, a gente pode começar a ver ali os primeiros gargalos, fazendo com que o capital comece a fluir para os Estados Unidos. Lembrando, dólar forte não é bom para ninguém, nem para os próprios Estados Unidos, apesar de que eles não se saem tão bem, tão mal quando isso acontece, principalmente o resto do mundo fica numa situação pior, né? Pelo fato do milkshake do dólar justamente estar entrando em ação. Então, isso
Isso talvez irrite mais os bancos centrais ao redor do mundo, porque eles querem essa coisa mais sincronizada, né? Eu vou até ver se eu pego o mapa aqui dos juros. Não, mas demora bastante para poder fazer isso agora, mas todos os juros você vê uma queda significativa nos outros bancos centrais, e aí só o Fed ficando em cima começa a criar uma série de problemas. Então vamos ver literalmente a cena dos próximos capítulos, mas agora pode apostar que nós vamos ter ataques simplesmente insanos em cima do Jerome Powell até maio de 2026, fazendo com que ele tenha aí uma das suas despedidas de aposentadoria mais estressantes da história do Fed.